Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias, moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe, sou contador, sou advogado. Quero primeiramente agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Obrigado aos 554 inscritos, como estou feliz, muito obrigado mesmo. E a nossa meta continua até o final do ano, ultrapassarmos 1.000 inscritos no meu canal. Conto, portanto, com sua colaboração, com a sua gentileza, vamos dizer assim. Eu quero agradecer aqui aos meus 12 pessoas que visualizaram meu último vídeo, muito baixo, mas acho que é o título ou o assunto que não está agradando. Mas tudo bem, a gente nunca... também tem dia de acerto e dia de erro, né? Eu acho que é o título que não agrada, mas tudo bem. Vamos lá, eu quero deixar aqui meu e-mail, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez a todos os inscritos no meu canal. Estou muito feliz porque toda semana, eu estava, acho que quarta-feira eu estava com 552 e eu já estou com 554, então eu ganhei numa semana 2. É pouco? Mas é muito importante. Está mostrando que meu canal já está, vamos dizer assim, quase se consolidando ou consolidado nesse mundo da cibernética, esse mundo das redes sociais, esse mundo louco que a gente não sabe aonde para, mas nós sabemos que é o caminho, a gente tem que seguir. Pois é, meus amigos e minhas amigas. Hoje o título assim, eu botei: inflação, dor de cabeça de Lula em 2026. A projeção de inflação para 2025, que a meta, sem esquecer que a meta é 3%. Já tem projeções, estudos, dizendo que ela chegará de 4,59 para 5,5. Então você vê como ela já está acima, muito acima do limite, né, de tolerância, que é de 1,5%, ou seja, de 3 para 4,5%. Mas ela já está em 5,5%, né? A previsão. A de 2026 já está em 4,22%. Isso é um sinal triste, lamentável para a gente, né? Precisamos aguardar a decisão do cupom, que se reúne hoje em Brasília, se eu não me engano, essa semana ou a semana que vem. E ele tem que, porém, olhar com muita calma, né? O alerta de que não basta aumentar a taxa de juros para segurar a inflação, né? O cupom vai dar uma resposta, acredito que hoje ou a semana que vem, deve estar se reunindo por esses dias, e dará uma resposta que não é só aumentando a taxa de juros que nós vamos segurar a inflação, porque a taxa de juros aumentou em novembro, dezembro, e ele já deu um viés que aumentaria 1% em janeiro e em março, né? Então, o que está errado é a política econômica do governo, que está buscando excesso de gasto, excesso de despesas. Lamentavelmente, não adianta só para o Banco Central aumentar a taxa de juros, que não vai resolver o problema da inflação. Então, o governo Lula precisa de encontrar uma solução para o problema da dívida pública, para o problema do endividamento e realmente fazer economia, cortar gastos. Isso que é fundamental. Tudo gira em torno da dívida pública, né? Mais uma vez, né? Não adianta, porque ela quando a dívida pública aumenta, o governo gasta mais do que arrecada, gerando déficit, aumentando a dívida pública, e o próprio aumento da taxa de juros aumenta, segundo estudos, cada 1% de aumento na taxa de juros aumenta a dívida pública em 42 e 43 bilhões de reais. Então imagine, né? 42 bilhões aumentou a dívida pública em novembro, 42 bilhões vai aumentar a dívida em janeiro e 42 bilhões vai aumentar a dívida em março. Então realmente o que é preciso é o governo tomar medidas, né? O ministro da Economia tem essa capacidade, o Haddad é uma pessoa muito competente, uma pessoa muito inteligente, tem que convencer a presidência da República de que realmente tem que haver um corte de gasto na economia, um pacote de gasto. Pode gerar uma recessão, né? Pode até gerar, mas é necessário. A gente não pode
crescer com inflação, né? Acho que esse governo que quer gastar, aumentar a inflação, isso não é governo, isso é desgoverno, é atitudes populistas, né? Nós temos que ter uma inflação controlada, temos que ter, então, a gente tem que apoiar a decisão do Banco Central. Agora, não é somente aumento da taxa de juros que vai resolver o problema da dívida pública, né? Eu preciso de outras variáveis, né? Diante das incertezas, o da espera das decisões, por que a taxa de juros tem que aumentar? A gente não sabe ainda, muita incerteza, né? Porque o Donald Trump assumiu dia 20 de janeiro, portanto 10 dias de governo, já fez um alarde danado, mas ainda ele não atacou a promessa dele de taxar, né, a China, Brasil, né? Teve aquela ameaça com a Colômbia, que aumentou em 50%, mas em seguida fizeram um acordo. A Colômbia recebeu os presos políticos, os deportados, né? Desculpe, não são presos políticos, os deportados, e o Trump retirou as sanções atribuídas à Colômbia. Mas então isso gera uma insegurança. Agora, o que mais gera insegurança é o chamado arcabouço fiscal, que o governo não promete cumprir. O governo está insistindo em continuar gastando. Né? Então é preciso que haja uma resposta do governo central, né, do governo do Brasil, junto ao Ministério da Economia, da Fazenda, para que realmente haja uma tolerância, uma redução dos gastos, né? A dívida pública não pode continuar aumentando. O governo brasileiro, desde 2014, né, o segundo governo Dilma, que vem com déficit primário, não pode. A gente tem que parar de ter déficit primário, ter superávit, para que possamos investir. Né? A gente fala sempre que os investimentos, claro, eu não sou economista, eu estou falando que os economistas, grandes economistas que eu leio, que eu acompanho, né, Baixa, Armínio Fraga, o pessoal do PT também tem muita gente no PT boa, o próprio Haddad, né, Antônio Correia, enfim, muitos economistas que a gente pode citar, que dizem assim, o problema, Felipe Salto, né, Fábio Gembianchi, tantos economistas, né, que apontam o déficit público como um grande problema da economia brasileira. Então, eu estava lendo hoje na coluna no Globo, Natif, uma economista muito famosa do Globo, né, onde ela aponta que o que faz os investimentos saírem do país, aqui ó, Zeina Latif, eu acho que é assim que se pronuncia, ela falta boas oportunidades de investimento no Brasil. Mas isso é o que? A coluna dela recomenda quem puder ler, muito interessante, ela faz um apanhado, né, de dados da saída de dólares, as razões pela grande saída de dólares na economia no final do ano passado, em dezembro, que nossa moeda foi desvalorizada em 27%. Por que os investidores estão indo embora, gente? Porque é o medo, a insegurança jurídica. Lamentavelmente, nós não temos segurança jurídica. O nosso Supremo Tribunal Federal, pelo qual eu nutro grande respeito e grande admiração, ele perdeu, vamos dizer assim, a capacidade de ser um tribunal onde a sociedade confie, né? Porque ele se transformou mais numa casa política. Não tem o Supremo Tribunal Federal tem que fazer um trabalho gigantesco, herculeano, para mudar, para voltar a ser um tribunal respeitado como foi. Eu não estou dizendo que é culpa do tribunal, do STF, não. Eu diria que foi de uma má fé ainda do governo Bolsonaro, que tentou, né, desconstituir as instituições. Porque o governo Bolsonaro ele desconstruiu as instituições republicanas. Porque ele tinha um projeto que eu não vou falar, que já está desgastado, que ele queria. O que o Bolsonaro queria realmente era desmoralizar as instituições republicanas. E ele conseguiu. Ele desmoralizou a questão das vacinas, ele desmoralizou o Congresso Nacional, ele desmoralizou o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo hoje, por mais decisões sábias, decisões realmente que interferem
o povo não entende mais o STF como uma instituição de respeito. Isso não é, eu estou aqui com tristeza falando isso. Tem pesquisas dizendo, né, que o STF não é mais aquele elo de confiança. Quando se falava, fazia pesquisa, o STF, não, todo mundo confiava, mas hoje o STF virou mais uma casa legislativa ou uma casa executiva, porque o Congresso Nacional, que é muito desonesto, o Congresso Nacional hoje é a pior legislatura da história do Brasil. E ele, ao invés de ajudar a tirar o país da crise, ele coloca o país na crise, porque o Centrão, eles não estão pensando no Brasil. O Centrão, os componentes do Centrão não pensam no Brasil, pensam neles, pensam no orçamento. Você vê a festa que teve em São Paulo, PT, PL, se juntaram em São Paulo em torno do Hugo Mota, que foi essa eleição de fachada que acontecerá no próximo sábado, que é a eleição do presidente do Congresso, do Senado e da Câmara. Então, a classe política é a pior possível do nosso país. E o Supremo Tribunal Federal não está mais transmitindo confiança, porque está um duelo entre o Supremo, com o ministro Dino lá, o Congresso diz que o Dino está a favor de Lula, e o Lula diz que não tem nada a ver com isso, e o Congresso diz que tem. Isso não é função de parlamentar. Parlamentar que confronta as harmonias, a harmonia entre os três poderes é fundamental, mas isso só pode existir quando temos políticos coerentes, políticos honestos. Agora, a raça política que nós temos, a pior qualidade da história do Brasil, vamos ter muita confusão. Então, não traz confiança para o investidor. Por isso que ele vem aqui investir uma taxa de juros. Nós temos a maior taxa de juros do mundo, uma das maiores taxas de juros do mundo. É excelente para investir, para ganhar dinheiro, e no final do ano eles levam os lucros. Isso, agora, é preciso que haja um reinvestimento. O capital estrangeiro venha para cá, o capital bom, não venha o capital especulativo, mas nós não temos segurança. Nós não temos segurança jurídica, nós não temos segurança pública. Aí você vê, não quero perder o assunto não, mas a gente vê, né, como a gente viu essa semana em São Paulo, uma ONG que se reúne lá com o presidente da República, lá com o poder em Brasília, está hoje sendo indiciada pela Promotoria Pública de São Paulo, porque eles agiam como um braço direito do crime organizado. Então isso é muito triste para o nosso país. Ou seja, o crime organizado já está dominando o nosso poder. Imagine como fica, né? Agora, essas incertezas, né, políticas, elas só prejudicam cada vez mais o nosso país. Nosso país vai ficar cada vez mais pobre, cada vez aumentar a violência. Isso é consequência, a falta de investimento. Nós temos eu vou falar uma coisa aqui que tem, segundo, acho que não é Afonso Pastor, não, tem um economista da PUC de São Paulo e do Rio de Janeiro também, ele escreve muito no jornal O Estadão, e ele diz assim, né, ele diz assim, não sei o que lá, Camargo, ele diz o seguinte, que o Brasil precisa de 500 mil empregados, só que não tem esses 500 mil. Por quê? Porque não tem qualificação. Nós somos analfabetos, as nossas escolas não formam. Então o Brasil nós estamos agora com carência de professores, vamos ter um colapso de professores em 2030, 2035, 2040, faltará professores. Por quê? Porque não tem um programa de governo que investiu em longo prazo na educação. Isso gera pobreza. É que a gente já está sentindo 500 mil empregos que não são preenchidos, 500 mil vagas que não são preenchidas porque não temos qualificação. Isso é uma coisa que gera. Por que o Brasil vive nessa pendenga? Porque os políticos nunca se preocuparam em treinar o povo, em educar esse povo. Só se preocuparam em ficar populistas, ficando perpetuamente no governo. Como era o golpe perpetrado de Jair Bolsonaro, ele dizia que pelo menos 30 anos no poder. O de 64 ficou 25, imagine mais 30 anos com Jair Bolsonaro. Que ia ser Jair Bolsonaro 1, aí o filho 1, os filhos 02, filho 03, como nós estamos vivendo isso na Venezuela, lamentavelmente, né? Então, tem uma notícia boa por um lado e por outra muito ruim, né? A Petrobras, eu já cobrei isso aqui, que o aumento dos combustíveis, quem assiste os meus vídeos sabe
que eu já cobrei que a Petrobras tinha que aumentar os combustíveis, porque com a desvalorização de 27% do real, não tem como a Petrobras sustentar o preço do diesel, né, o da gasolina como está. Ela tem que aumentar. E essa semana, sábado, domingo, ela vai aumentar. Então, prova que pelo menos que o Lula não fez da Petrobras um instrumento de governo, como fez Dilma e o próprio Lula, que mantiveram os aumentos, os preços dos combustíveis congelados para que não houvesse aumento da inflação. Já que é para ter inflação, vamos reajustar os preços da Petrobras e vamos cortar gasto para que a inflação volte para a meta. Difícil? Eu acredito que é, mas não é impossível, basta que o governo queira resolver. Um político, ministro da Fazenda, tem que, junto com a ministra do Planejamento, lá a Simone Tebet, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, tem que encontrar uma solução para reduzir os gastos e o Brasil voltar a crescer. Porque, gente, os investimentos, investimento em compra de máquinas, equipamentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada, eles estão em 16%, 17% ao ano. Para que o Brasil volte a crescer, eles têm que ir para 22%, 23%. Então você vê como tem que o governo investir. Agora, como é que o governo investe se ele só sobra 8% das despesas, né, do orçamento, da receita prevista, ele gasta 92%. De cada R$100 que arrecada, isso é claro que isso é uma conta simbólica, exemplar, de exemplo, mas de cada R$100 que você arrecada, 92 estão comprometidos com a despesa. Então sobra 8. Desses R$8, 20% é do Congresso Nacional para eles distribuírem as chamadas emendas por debaixo dos panos. Então o que sobra para investir? Nada. Então o governo precisa de cortar a despesa para sobrar dinheiro, despesas obrigatórias, para tornar sobrar verba nas despesas discricionárias e ele poder aumentar o investimento. Porque não adianta, o governo, vamos lá, o PAC da onde vai tirar o dinheiro? Não adianta o governo Lula que precisa, o governo Lula precisa de uma marca, precisa, mas como? Se ele não tem aonde tirar o dinheiro? Tomar empréstimo, mais empréstimo para tocar as obras? Não, né? Eu acho que é preciso que encontre soluções inteligentes, né? Agora, não pode querer impor, né? Vamos gastar pelo consumo. As famílias consomem porque estão... Não é consumo, porque não tem oferta. Se não tem oferta, o consumo aumenta, vai gerar o quê? Mais alta de preço, mais inflação. Isso é básico, é fundamental. Então, que o produtor, que a agricultura, que os fazendeiros matem boi, né? Agora a desculpa é que está no verão. Não, gente, não é isso não. A carne está morta há muito tempo, está congelada nos grandes frigoríficos. É uma questão mais porque eles não vão deixar de exportar o arroz, o feijão, a soja com uma moeda desvalorizada como está a nossa. O dólar fechou ontem a 5,90 e as pessoas estão comemorando. Não, o dólar não podia estar a 5. Né? O dólar era para estar 4,50, por aí. Mas está muito alto, infelizmente. Você, desculpa, vai passar um carro de propaganda aqui? Eu não tenho como, já estou com 18 minutos aqui de vídeo, não vou cancelar para fazer outro. Mas continua aqui. Outra coisa, né? Eu sinto muito que a inflação é o calcanhar de Aquiles do Lula em 2025, 2026. Se ele não tomar medidas, ele vai perder a eleição. Porque a direita, ou o centro-direitos, vai conseguir vencer, porque ele vai perder a credibilidade. O governo Lula precisa da marca, e a marca de Lula é conter gastos e fazer uma administração correta para que em 2026 ele entre no páreo, senão ele vai ter dificuldades. Indicando Gleisi Hoffmann para a Secretaria da Presidência da República, vocês me desculpem, aquele nariz empinado, aquela arrogância toda, ela não vai chegar a lugar nenhum. Infelizmente o Lula, na minha opinião, você desculpe, eu tenho o maior respeito pela Gleisi Hoffmann, até porque parece que o namorado dela é meu parente, o Lindenberg Farias. Nós somos da mesma família aqui de Cabaceiras, no estado da Paraíba. Tem um livro chamado Genealogia da Família Paraibana, de um autor que eu esqueço o nome agora, ele está na minha estante, mas não vai dar tempo de buscá-lo, né? Mas então o Lindenberg Farias é meu parente, eu chamo que ele é a vergonha da minha família, mas tudo bem, eu respeito também o Lindenberg como pessoa, não estou aqui como político. Lamentavelmente, como político, ele deixa a desejar. Da mesma forma, a Gleisi Hoffmann, respeito como pessoa, tem um profundo respeito. Agora, aquele narizinho empinado dela não vai chegar a lugar nenhum. Então, o presidente Lula, a reforma ministerial, trocando Gleisi Hoffmann, sei lá, o ministro lá que não sei quem é, acho que é não sei o que lá, Macedo, pela Gleisi, ele não vai ganhar nada. É se trocar 6 por meia dúzia.
Aqui eu faço as minhas palavras a uma entrevista que a governadora do Rio Grande do Norte deu ao jornal o Globo, na edição de ontem, está na edição de hoje. Acho que hoje deve estar na edição impressa, mas está para assinante um dia antes. E ela diz o seguinte: para Lula ganhar em 2016, para ele não perder a aceitação que ele tem no Nordeste, ele precisa de estar mais presente no Nordeste. E, lamentavelmente, eu sei que ele teve uma queda, ele sofreu, né, uma queda, passou por várias cirurgias, ele não está viajando muito, mas eu senti, sim, a ausência de Lula no Nordeste. E ele tem que estar presente. Acho que o presidente da República tem que vir aos estados, tem que andar não só o Nordeste, mas o Sul, né, o Sudeste, o Centro-Oeste. Eu estou achando o Lula muito preso em Brasília. Eu respeito pelo processo dele, que ele sofreu cirurgia, ele não podia viajar, mas há muito tempo que o Lula não vem ao Nordeste e também precisa de inaugurar obras, que o Brasil tem essa questão da obra, né? O Brasil continua doente, como eu falei no início, né? Tem um plano de saúde, uma organização que se diz defensora dos direitos humanos, na verdade, elas estavam amparando os criminosos do crime organizado de São Paulo. Para encerrar, e lamentavelmente, eu quero aqui minha tristeza, os meus pêsames à família. Eu sei que pode ser que alguém da família dela assista, se ajude a chegar até a família dela. Eu estou muito triste. Como espírita, não, porque a morte é o nascimento, a renovação, né? Eu acho que ela nasceu hoje. Deixa eu ver o nome dela, Marina Colasanti. Eu não a conheci, o marido dela também é um intelectual de muito respeito, não sei se ainda é vivo, tinha muita influência na imprensa escrita no Rio de Janeiro, né? Da Biblioteca Nacional, são duas pessoas muito ligadas à cultura. E a Marina Colasanti, lamentavelmente, ontem ela faleceu. Isso eu já tratei aqui nos meus vídeos, que eu me preocupo com o Brasil, porque ele só perde pessoas intelectuais da altura do quilate de Marina Colasanti, né, de tanta gente boa que está indo, e eu não vejo nascer novos intelectuais. A gente... Isso é na área política, é na área de teatro, é na área de cinema, enfim, as pessoas que pensam, que divulgam, que publicam, estão morrendo e não estão nascendo os novos. Você vê políticos, né, a qualidade medíocre dos nossos políticos que estão hoje, se daqui a 20 anos nós estaremos falando deles. Porque eles não construíram história, porque eles são muito medíocres, muito incompetentes. Agora a gente lembra de quem? De Getúlio Vargas, a gente lembra de Carlos Lacerda, a gente lembra de Magalhães Pinto, a gente lembra de Tancredo Neves, a gente lembra de Calmon lá, né? A gente lembra de Ulisses Guimarães, porque são poetas como João Cabral de Melo Neto, né? Paulo Freire, né, como grande professor, Gilberto Freire, José Américo de Almeida, Anísio Teixeira, são intelectuais que fundaram o pensamento da década de 30, 40, que foi uma época mais produtiva do ponto de vista intelectual, apesar de a gente estar numa ditadura, viver aquela época uma ditadura de Vargas, mas teve uma grande publicação. Logo que Getúlio saiu, ele manteve ainda a famosa ISIS, né, que tinha como meta o desenvolvimento, e surgiu muitos intelectuais, né? O Brasil não era dependente, tipo o que Trump hoje disse, que os Estados Unidos não precisam da América Latina, e sim a América Latina que precisa dos Estados Unidos. Na década de 40, 42 tinha esse pensamento. Não estou aqui criticando, mas tinha político que hoje a gente lembra, Lott, né? A gente lembra de Lott, a gente lembra de tantos e tantos. E hoje, daqui a 40 anos, os historiadores vão ter um trabalho muito grande de construir essa história. A nossa história, por falta de competência, pela ruindade, pela falta de intelectualidade da nossa geração. Então com muita tristeza que eu lamento, né, a morte da Marina Colasanti, que eu li um livro dela, mas eu li muitas entrevistas, ela publicava muitos artigos em revistas, então posso dizer que conheço um pouquíssimo da obra que ela deixou, mas ela faz uma falta tremenda, primeiro pela simpatia dela, que sempre foi uma mulher muito elegante, uma mulher muito
muito bonita, com todo respeito ao esposo dela, mas era uma pessoa que transmitiu alegria, transmitia coisa boa para o nosso país, o que hoje nós não temos mais. Os nossos atores, atrizes são metidos, arrogantes, orgulhosos, né? E, infelizmente, acho que está precisando, o Brasil está perdendo qualidade. Isso eu tenho muita tristeza, né, de ver que o Brasil intelectualmente empobrece. Nós não temos mais, como Celso Furtado, né, que foi um dos idealizadores, né, todo o programa econômico da década de 30, 40, né? Então o Brasil não tem essa renovação. Eu acho que eu só tiro o chapéu né, desses jovens, eu tiro para dois jovens, Felipe Salto, que é um economista, ele foi presidente da instituição do Senado e hoje não sei qual, é uma figura que realmente merece nosso respeito. É um jovem que tem talento, né? Parece que esse ficará para a história, mas é um ou dois. Né, eu citei aqui uns 500, né? Fora Miguel Arraes, né? Roberto Magalhães, Marco Maciel, que foram políticos que fizeram a nossa história. E hoje a gente não tem mais esse político. Não adianta querer dizer que daqui a 40 anos o Nicolas Ferreira esteja fazendo história. Não está, porque ele é tão medíocre, como tantos dos outros políticos da atual, que eles não ficarão para a história. É um período de negro na história, um período triste na história brasileira daqui a 40 anos, porque hoje a atualidade ela não pode. Você conhece, quem é agricultor sabe o que eu estou falando. Você conhece a planta quando ela nasce, quando ela está nascendo, ela está crescendo, mudando de folha, a gente descobre que fruta ela vai ser, né, que ela vai dar, quanto tempo. Mas o nosso político hoje é uma plantinha que a gente está sabendo que nada ali vai nascer, é um espinho, aproveitar o político hoje brasileiro, é o carrapicho, né? É o joio que tanto separar o joio do trigo. Infelizmente, nossa classe política hoje é o joio da sociedade brasileira. Olha, muito obrigado, desculpa o desabafo, mas é preciso. Eu queria que os políticos melhorassem, eu torço para que nós tenhamos um político de boa qualidade, mas infelizmente nós não temos. E eu espero que o governo Lula, que tem muita competência, a equipe econômica dele é boa, a equipe ministra Fernando Haddad, junto com a Simone Tebet e o vice-presidente Geraldo Alckmin, podem projetar um governo, que nesses últimos 2 anos, que realmente digam para que veio. Para que veio o governo do PT? Veio para modificar o país, veio para diminuir a dívida pública e botar a inflação no lugar para que tenha mais segurança jurídica e a gente tenha segurança econômica e tributária, para que o povo possa melhorar a qualidade de vida. Ok, gente? Muito obrigado. Até sexta-feira.